Paz do Senhor. Quem diz amém? Amém. É isso aí, irmão. A gente está na casa do Senhor. A gente não pode chegar aqui simplesmente por chegar. Não. Chegamos porque existe um propósito da parte do Pai. Chegamos porque existe uma resposta de Deus, porque existe uma palavra de transformação para mim e para a sua vida. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Pois é, irmãos, vá abrindo aí a sua Bíblia, porque hoje eu não vou nem colocar os textos aqui no slide. Eu quero já trazer uma palavra direta para mim e para a sua vida. Eu quero me inspirar numa história de um dos reis de Judá, de um dos reis de Israel. A palavra que nós vamos ler está em 2 Reis, capítulo 20. Segundo livro de Reis, capítulo 20. E o tema dessa palavra, enquanto você está abrindo, é a revogação. Você diz amém? Diga assim, revogar. Pronto, revogar é o verbo, né? É ato ou processo, aqui eu estou lendo. Ato ou processo de tornar sem efeito alguma coisa. Anulação, extinção. Exatamente. A revogação de uma palavra dita pelo próprio Deus. Mas como é isso, pastor? Vamos ver. Deus, ele lança uma palavra e depois ele mesmo, com seu poder, majestade, com a sua glória, ele muda essa palavra. Eu quero falar com você, exatamente no final, nós precisamos entender o que foi que fez com que Deus, ele pudesse revogar a própria palavra dele. Já pensou? 2 Reis, capítulo 20, é a história de Ezequias. Acompanhe comigo a partir do versículo 1, diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha que palavra dura, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a palavra do Senhor dizendo: volta, volta, e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal, de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra, você pode aplaudir a Deus por essa palavra, você pode aplaudir ao Senhor. Que palavra é essa? Que história! Essa última frase, Everton, é demais, porque a sombra vai retroceder 10 graus, e daqui a pouco a gente vai falar sobre esses 10 graus. Essa palavra, ela tem que mexer comigo, ela tem que mexer com você, sobre a história desse homem que era um homem temente a Deus. Ele tinha um filho, Manassés. E aqui a história nos conta, aí a arqueologia bíblica já vai falar que Manassés, ele era um garoto de apenas 7 anos de idade. Ele não estava ainda pronto para subir ao trono de Davi, ao trono do seu pai Ezequias. Ele era um menino, E quando ele recebe esse decreto inicial de Deus, Isaías, um homem tão temente a Deus, para você saber quem era esse homem, Isaías, esse profeta de Deus, ele passa a pregar, olha a seriedade do profeta, ele passa a pregar a palavra de Deus cerca de 3 anos. Alguns historiadores dizem que ele pregou no centro de Israel,
Outros falam que ele era só com uma roupa, como se fosse hoje uma roupa íntima, só para mostrar ao povo a nudez do povo em relação a Deus, que estava se voltando contra Deus. Era um homem sério, Isaías era um homem sério, era um homem íntegro, um profeta do Senhor. E ele vai lançar essa palavra simplesmente porque Deus disse. Você vai lá no palácio do rei, vai lá no palácio de Ezequias, e diz para ele que o reinado dele chegou ao fim. E quando Ezequias recebe essa palavra, como qualquer pessoa em seu bom estado, começaria realmente a pensar, a refletir, e ele começa a chorar. E ele vai levantar aquilo que ele havia feito pelo nome do Senhor. Ezequias, ele recebe a palavra e ele sabe que o seu reino, o reinado de Davi, estava aqui em xeque. Porque ele só tinha apenas um menino de 7 anos que iria suceder. Ezequias, ele vai nos ensinar 2 coisas, preste atenção nisso. Não apenas a oração, mas uma forma de vida. Mas eu quero que você entenda muito bem essa palavra, essa profecia que chega de Deus diretamente ao coração de Ezequias. Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. Já pensou? Misericórdia, meu irmão. Já pensou? Você chega num culto, recebe um profeta na sua casa, e a gente esperando uma boa profecia, porque é isso que a gente espera, uma palavra de esperança, uma palavra de paz. É ou não, irmãos? É. Aí diz, assim diz o Senhor. Quando a gente escuta a primeira frase, a gente começa já a ficar alegre. Assim diz o Senhor. Mas se o profeta for sério, ele vai dizer exatamente o que Deus disse. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, você vai morrer e você não vai viver. Já pensou? Não estou olhando para ninguém. Estou olhando para cá, para a planta. Você vai morrer, você não vai viver. Mas aqui foi exatamente Ezequias, o rei, que recebe essa palavra. Deus está dizendo que você vai morrer e que você não vai viver. Rapaz, tem um negócio aqui nesse texto. Tem um negócio aqui nessa palavra. Tem um negócio. Deus, ele vai avisar a um homem dele, que iria levá-lo. Isso é algo que não é muito comum. Apesar de eu já ter ouvido histórias de homens e mulheres de Deus que, cara, vê só, a gente não tem como ter a confirmação, mas quando a gente começa a ver assim os dias das pessoas, parece realmente que Deus avisa a alguns filhos dele que vai levar. Eu já ouvi histórias, irmãos, de homens e mulheres de Deus que, quando souberam, assim, foi a última semana, os últimos dias, foi algo tremendo. Foi algo tremendo. E ali, Ezequias recebe essa notícia. Deus estava sendo até misericordioso com ele. Ezequias, rei, você vai morrer, você não vai viver. Você tem aí 3 dias. Você vai morrer, você não vai viver. Agora, pega esse tempo e coloca a sua casa em ordem. Essa profecia tinha CPF, tinha nome, essa profecia tinha endereço. Essa profecia era para o rei de Israel, o rei Ezequias. Põe em ordem a tua casa, porque os seus dias chegaram ao fim. Ninguém quer receber uma profecia dessa. Concorda comigo, irmão? Ninguém quer receber uma profecia dessa. Agora tem que ficar uma pergunta para mim e para você. Se você fosse avisado do dia da sua morte, o que era que você mudaria? Deixa eu repetir. Se nós fôssemos avisados que o dia da nossa morte iria chegar, o que era que nós mudaríamos? Meu irmão, quando Deus falou comigo essa palavra, eu pensei. Terceira vez, se nós fôssemos avisados do dia da nossa morte, o que era que nós mudaríamos? E por que você não mudou ainda? Se você sabe que tem algumas coisas que tem que ser mudadas na sua vida, por que você não mudou ainda? Se nós fôssemos avisados do dia da nossa morte, por que a gente não mudou? Que forte, hein, irmãos? Por que ficar esperando um aviso de Deus, dizendo que os nossos dias estão aqui? Por que não pedir perdão a quem precisa pedir perdão? Por que não amar mais a quem nós precisaríamos amar mais? Por que não cumprir aquela promessa que você fez a seu filho, a sua filha, que você ia fazer simplesmente tirar um dia de sábado com ele ou com ela e tomar um sorvete, e você nunca foi? Por que você esperar ser avisado do dia da sua morte
para você pegar a sua esposa, deixar de ser aí mão de vaca e levar ela para jantar e pagar um bom jantar para ela? Por que não pegar aquela louça, irmã, que você guarda só para receber visita? Por que não pegar aquela louça e você celebrar com quem você ama todos os dias? Ou na segunda, ou na quarta, ou na sexta? Cara, por que a gente não fazer aquilo que a gente faz? Que nós temos a oportunidade. E a gente teria que realmente levar essa palavra, esse choque de Deus. Se eu preciso fazer, por que eu não faço? Ezequias, coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer e você não vai viver. Por que não? Irmão, a gente está começando mais um mês, começando mais um dia, começando mais uma semana. Por que não agir diferente? Por que não realmente amar a quem é o nosso próximo com todas as nossas forças? Por que não perdoar? Por que não viver de forma leve? Querido, receba essa palavra porque ela é de Deus, para você sair daqui decidido a mudar nessa noite. E se você está aqui recebendo, irmão, aplauda a Jesus, porque Ele é digno de ser aplaudido. Ele é digno de ser louvado. Aleluia! Aleluia! Não espere uma palavra tão dura e tão fatal como essa para começar a mudar a sua vida. Não comece. Precisa mudar hoje. A profecia foi lançada, a profecia chegou na vida de Ezequias, mas quando ele recebe aquele impacto, ele decide fazer uma oração. E aqui é uma oração realmente que a gente também tem que refletir nessa oração. O versículo 2 e 3, está com a Bíblia aberta aí, acompanha. Virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço que andei diante de ti com fidelidade e com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Meu irmão, que palavras amargas, realmente. Não era para menos essa palavra nesse momento da vida de Ezequias. Ele recebe a notícia que ele iria morrer, presta atenção, recebe a notícia que iria morrer. Ele era um homem de Deus, mas ele não estava em paz. Ah, é possível ter paz? Claro que é possível. Claro que é. Mas esse não é o foco. O foco aqui é um homem que recebe uma palavra, que os seus dias estavam contados e que ele tinha que colocar algumas coisas em ordem na sua vida. Mas aí ele vai orar a Deus, escuta, ele vai orar a Deus sobre, lembrando, como se Deus precisasse, né? Mas a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Lembrando a Deus fatos da vida dele. Ezequias começa a lembrar a Deus o que ele tinha feito. Ele lembra a Deus os seus feitos. Quando você chegar em casa, essa história é fantástica. Se você voltar 2 capítulos, em 2 Reis capítulo 18, você vai ter aí uma relação de coisas que Ezequias fez, não somente de bem para o povo, mas também em honra ao nosso Deus. Ele começa a relacionar coisas que ele fez. Irmão, aí a segunda pergunta pancada para a gente pensar hoje. Se fôssemos avisados dos nossos dias, o que era que nós teríamos a lembrar a Deus do que nós fizemos para o reino dele aqui nessa terra? Pensando aí. Se nós recebêssemos um decreto de Deus hoje, o que era que nós poderíamos dizer assim: Senhor, eu ainda tenho algumas coisas a fazer, eu comecei a fazer. O que era que nós poderíamos dizer assim: Senhor, olha, eu te louvei como se não houvesse outro domingo. Eu te louvei no culto. Eu participei de todas as escolas bíblicas. Senhor, eu fiz. E eu não fiz simplesmente para escrever o meu nome, eu fiz porque eu te amo. Olha, Senhor, eu preguei a tua palavra. Olha, Senhor, eu dei testemunho. Olha, Senhor, eu fui um excelente marido. Você vai dizer: fui uma excelente mulher. Eu fui um excelente filho. Eu te servi. O que é que eu e você podemos olhar para trás e dizer assim: Senhor, eu contribuí com o teu reino nesse lugar. Eu fiz isso, isso e isso. Pastor, que palavra é essa? É para a gente refletir. É para a gente refletir. É para a gente refletir. O que é que nós estamos fazendo, irmãos? Qual a palavra que tem saído da nossa boca? Só palavra de crítica? Ou palavras de amor, palavra de esperança, de ânimo, de conforto, de consolar? Aí está certo. O que é que tem saído da nossa boca porque reflete o nosso coração? Ezequias, ele vai dizer assim: Senhor, eu restabeleci culto, eu abençoei levitas,
Eu tirei ouro do meu tesouro pessoal e eu investi na tua casa. Ou será que a gente ia dizer só assim, ah não, Deus, eu não posso partir ainda porque eu ainda preciso, sei lá, cuidar da minha esposa, cuidar do meu marido, cuidar do meu filho. Mas será que a gente convenceria a Deus com esse argumento? Porque tudo isso faz parte, é inerente. Amém. Eu vou refletir o amor de Deus quando eu ajo com excelência e quando eu amo as pessoas. Amém. Graças a Deus. Mas, será que a gente está tendo a oportunidade de entregar mais ao reino e as oportunidades estão passando pelos nossos dedos? É isso que eu estou trazendo para você. É isso que eu estou trazendo para você, porque eu aprendo com essa oração de Ezequias, dizendo assim, Senhor meu Deus, eu fiz, eu te honrei, eu te amei, eu te entreguei. Esse texto é importante demais, irmãos, porque vai mostrar a mim e a você algumas situações que já estavam determinadas, mas Deus começa a mudar o decreto dele. Deus, ele começa a mudar uma palavra que ele mesmo havia liberado. Deus, ele pode retroceder, movendo sobre a sua vida, receba esse nome de Jesus, a tua causa, a tua família, o teu negócio, a tua saúde, o teu ministério. Deus, ele pode te entregar uma segunda chance em todas essas áreas da sua vida. Mas tem uma questão aqui, olha, vamos refletir sobre o que eu poderia mudar e que eu não mudei ainda. A forma como eu estou vivendo. Olha o que continua o texto, versículo 4. Aí Ezequias orou, aí o versículo 4 vai dizer assim, antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, lhe veio a palavra do Senhor dizendo, volta. A palavra do Senhor dizendo a ele o que, irmãos? Volta, está na hora. Isaías, algo mudou. Vai lá, volta para dizer ao príncipe do meu povo outra palavra que eu estou mandando você falar. Olha só, irmãos, um decreto que foi mudado, a princípio com uma oração de um homem de Deus. Olha só, irmãos, lembra quem era Isaías, esse homem sério, esse profeta poderoso em Deus. Aí ele vai chegar diante do rei, vai mandar colocar a casa dele em ordem. A atitude desses homens de Deus, ela tem que mexer muito comigo e com você. Porque da mesma forma, quem estava aqui acho que um domingo retrasado, quando eu preguei sobre Eliseu. Você lembra quando eu preguei sobre Eliseu, que eu disse assim, que eu profetizei na sua vida assim, amanhã a essa hora, mais ou menos a essa hora, coisas vão mudar. Quem estava aqui naquela pregação? E Eliseu, ele dá a profecia, ele sai. Aí eu aprendo também com Isaías. Ele dá a profecia, ele cumpre aquilo que Deus havia determinado, ele cumpre, depois ele vai embora. Nos encontramos daqui a 3 dias no seu velório. Tchau. E quando ele está saindo, o mesmo Deus que falou com ele para entregar aquela profecia, diz assim, volta. Tem algo que você tem que entregar novamente ao meu filho, ao rei. Volta porque ele fez algo que mexeu comigo. Volta porque ele teve uma atitude que foi diferente. Volta, Isaías, porque eu tenho um novo recado para você entregar a Ezequias, meu filho. Volta, alguma coisa mexeu, agora volte e vá lá e cure ele. Vai lá e libera uma palavra de cura. Volte e libera uma palavra de cura. Meu irmão, eu creio que o nosso Jesus ainda hoje cura. Eu creio que você pode sair daqui hoje de posse de uma palavra de cura. Eu creio que você pode sair daqui hoje de posse dessa palavra de vitória. Volta, alguma coisa aconteceu, volta. Agora cura ele. E ainda diz mais para ele. Diz que ele vai viver 15 anos e serão os melhores 15 anos da vida dele. Volta, pode dizer que ele vai ser curado, pode dizer que vai ser os melhores 15 anos da vida dele. Olha, os seus inimigos assírios, se eles se levantarem, avisa Ezequias que se os assírios levantarem, eu nesses 15 anos, eu vou matar tudinho, vai viver em paz.
Vai e avisa a Ezequias que serão os melhores 15 anos da vida dele. Nossa, para quem só tinha 3 dias, recebe de Deus 15 anos. Ainda recebe, olha como Deus foi bom com Ezequias. Ainda recebe uma palavra de cura, recebe uma palavra de paz, e recebe uma palavra de empoderamento, recebe uma palavra que Israel seria como abençoadíssimo por Deus. Volta e entrega Isaías a Ezequias toda essa palavra que eu estou mandando você entregar. E tem mais, ele não vai ficar doente não. Ele não vai ficar doente. Serão 15 anos que ele vai desfrutar de pura saúde. Volta. Tem um grande detalhe aí nesse próximo versículo, que diz assim, olha, volta e diz Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Peraí, por que Deus de Davi? Deus de Davi, teu pai. Volta e diz, porque Deus havia feito uma aliança com Davi, e o nosso Deus, lembre-se disso, Deus é Deus de aliança. Aquilo que ele promete, ele entrega. Mas Deus fez promessa, Deus fez aliança com Abraão, fez, e não teria nada errado de o Senhor dizer assim, vai e diz que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, estaria tudo certo, mas ele diz assim, diz ao teu povo, diz ao rei, que eu sou o Senhor de Davi, o teu pai. Davi não era o pai biológico de Ezequias, não, era a descendência. Ezequias era a 13ª descendência depois de Davi. Olha como Deus, ele honra a descendência, olha como Deus ama a família. Meu querido, uma decisão que você e eu nós tomamos hoje, não fica só para os nossos dias. A decisão que você toma vai ficar para os seus filhos, vai ficar para os seus netos. A decisão de ser um servo, a decisão de ser uma serva de Deus, a decisão que você toma hoje de viver os princípios do Senhor vão reverberar por descendências em diante da sua vida. A atitude que você toma hoje vai abençoar a sua família em níveis que você e eu nem imaginamos. Aleluia! Vai lá, eu prometi a Davi que eu ia honrar a palavra dele. Vai lá, avisa a Ezequias que eu vou honrar a Davi, o pai. Meu Deus, que é isso, Everton? Que Deus é esse que honra a palavra que deu a ele há 13 gerações atrás? Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que te honra. Esse é o Deus que você veio cultuar nessa tarde. Esse é o Deus que está te entregando algo da parte dele. Deus é Deus de aliança. Aleluia! Ouvi as tuas lágrimas. Nossa, ouvi as tuas lágrimas. Tão real para a gente hoje, não? Ouvi a tua palavra de desespero. Ouvi a tua palavra de desespero. Ouvi a tua palavra dizendo assim, Senhor, não tem mais o que fazer. Vai e avisa a Ezequias, o Deus de Davi, teu pai, aleluia. Eu ouvi a tua oração, eu ouvi as tuas lágrimas. Lembra do Salmo 56? Ele colhe as nossas lágrimas e coloca no odre dele para ser transformada em lágrimas de tristeza, em um novo vinho de alegria. É esse o significado. Ele está colhendo as nossas lágrimas. Querido, situações estão mudando. Querido, decretos de Deus estão sendo reescritos. Você tem noção do que eu estou liberando sobre a sua vida? Você tem noção disso? Aquilo que até mesmo o inimigo pode ter estabelecido sobre uma potestade sobre a sua família, sobre a sua casa. Há poder para quebrar tudo isso em nome de Jesus e um novo decreto ser escrito sobre a sua história. Olha o que o Senhor está dizendo. Ezequias estava de cama, estava morrendo. Vai lá, volta a Isaías, manda fazer uma pasta de figo, irmão, pelo amor de Deus. Essa úlcera aqui, aí historiadores divergem. Uns vão dizer que é tipo um câncer de pele. Outros vão dizer que realmente era algo no estômago. Não importa o que ele tinha, não pode ser um buraco, não pode ser uma ferida, tinha infecção, não importa. O importa é que Isaías diz assim, pega uma pasta de figo. Essa pasta de figo aqui, para alguns aqui, é água, o figo amassado, e como se fosse um pouco de azeite e farinha. Meu irmão, pelo amor de Deus, para curar isso. Manda colocar em Ezequias. E diz para ele que em 3 dias ele vai estar andando. Diz para ele que em 3 dias ele vai estar andando. Irmão, eu já tive a oportunidade aqui, eu sei que tem N médicos
Já pensou um doente terminal que você está cuidando dele, que você está lá dando aí os últimos só para ele ter um pouco mais de conforto. Aí chega uma pessoa, Deus diz assim, daqui a 3 dias ele vai estar na igreja louvando, pulando, vibrando, vai estar lá, vai estar cortando, vai estar... Você diz assim, não pode, o cara está morrendo. É exatamente essa. O contexto da história de Ezequias estava morrendo. Bota pasta de figo nele, que daqui a 3 dias a gente vai para o templo louvar. E ninguém vai segurar você não, rei. Ninguém vai segurando no teu braço não. Ninguém vai segurando. Você vai andar sozinho. Aí Ezequias diz assim, muito bem, eu recebo essa palavra. Agora, eu estou vendo a minha posição, estou vendo o meu estado, sei que você é um homem sério, mas, vem cá, eu preciso de uma prova, irmãos. Nem por isso Deus recrimina a mim e a você. Quando nós pedimos a Ele uma prova, quando nós pedimos a Ele uma confirmação, quando a gente pede que Ele possa confirmar uma palavra que já foi liberada do céu para a nossa vida. Tá, tudo bem, Isaías, tudo bem. Agora, qual é a prova que eu vou ter que isso vai acontecer? Daqui a pouco, nós vamos falar sobre essa prova. Mas, respondeu Isaías, ser-te-á isso da parte do Senhor, como um sinal de que Ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá. Deixa eu trazer aqui para quem você não sabe. Relógio de Acais é um dos pais aí, né? Vai dizer que pai de Ezequias, criou um relógio do sol. Era um relógio que era movido, tinha os degraus, entenda isso, tinha os degraus. E à medida que o sol ele movia, uma sombra sobre uma construção que foi feita no relógio de Acais. Uns que falam assim, tipo um meio triângulo, refletia sobre os degraus. Mas tinha que ficar uma pessoa ali olhando e fazendo anotações sobre a hora. Entenda isso. Irmãos, vê só. E era um negócio tão primitivo, um dos primeiros relógios, que era muito fácil se perder na contagem dessa sombra. Você entendeu o que eu estou falando? Era muito fácil se perder. Era muito fácil dizer que tinha adiantado 10 graus. Era muito fácil dizer que tinha adiantado 5 graus. Era comum porque era falho, não era como a gente tem hoje aqui, a marcação do tempo. E eu estou marcando o tempo dessa palavra aqui, porque até nesse tempo tem algo profético para mim e para a sua vida. A sombra do relógio de Acais, 10 graus adiantar? Pode ser. Agora, é fácil que a sombra adiante 10 graus, porém não aconteça. Antes, retroceda 10 graus. Olha só, a oração de Ezequias reivindicava as promessas que ele carregava como descendente de Davi. Por isso o coração de Deus foi tocado. Deus manda Isaías voltar, trazer um novo decreto para a vida de Ezequias e para toda a nação de Israel. O profeta ficou confuso? Não, porque a nossa função é só entregar. Quem realiza é o próprio Deus. Ezequias estava para morrer. Ele vai dizer assim, não, mas eu quero uma confirmação de que eu vou viver. Eu quero uma confirmação. E a confirmação é, cara, vê só, a sombra do relógio tem que voltar 10 graus. Adiantar, todo mundo pode dizer que adiantou. Até quem está lá contando a sombra pode dizer que adiantou. Agora, voltar 10 graus, nunca aconteceu isso. Nunca voltou. Nunca aconteceu uma bênção exponencial financeira na sua vida. Nunca aconteceu um pedido de perdão. Nunca aconteceu uma reconciliação. Nunca aconteceu um quebrantamento. Se nunca aconteceu, meu Deus, é algo que o Senhor ele pode fazer a primeira vez a partir de hoje. Nunca aconteceu do relógio voltar. Quem já viu o tempo voltar, meu irmão? O tempo não volta. Mas para Ezequias voltou. Pastor, voltou lá atrás. Eu creio no Deus que era, o Deus que é, o Deus que continuará sendo.
Eu creio que Deus ele pode mover algo na sua casa, que você disse que não tem mais jeito. Eu creio que o Senhor ele pode mover. Eu creio que o Senhor ele pode te entregar algo. Meu Deus, eu creio nisso. E como eu creio? Adiantar 10 graus é fácil. Retroceder, voltar 10 graus, nunca aconteceu. E isso é impossível. É um relógio do tempo. Sabe o que são 10 graus, irmãos? Sabe o que são 10 graus? 40 minutos hoje. 10 graus hoje. 10 graus naquele tempo é equivalente para mim e para você hoje 40 minutos. Eu estou pregando para você que eu estou correndo mesmo, porque tem ceia para fazer, tem uma série de coisas. Eu estou pregando para você há 28 minutos e 30 segundos quase. É o tempo que eu estou pregando para você. Agora me diz uma coisa. Se você pudesse voltar 40 minutos na sua vida, eu quero que você faça diferente. 40 minutos, cara, se a gente pudesse voltar 10 segundos, muitas vezes é vida ou morte. É ou não? Se você pudesse voltar 40 minutos no seu tempo, o que era que você faria diferente? Se você pudesse voltar 10 graus, o que é que você faria? Há uma estimativa, preste atenção nesse detalhe, há uma estimativa de que desde o aposento de Ezequias até Isaías sair do palácio e passar pela cidade, atravessar a cidade e sair dos muros da cidade, há algo aproximado, que eles dizem que era uma caminhada de 40 minutos. 40 minutos. O que é que isso tem a ver, pastor? Isso é fantástico. Sabe o que tem a ver? Porque o texto vai nos dizer que Isaías ele chegou no meio da cidade. Ele chegou no centro da cidade. E aqui, meu irmão, a gente está aqui tomando essa daqui como uma verdade, porque a Bíblia não vai afirmar com exatidão, mas aqui são estudos. Preste atenção. Ele sai da presença do rei, ele anda 20 minutos, Deus fala com ele, volta, ele vai voltar. Quando ele vai voltar, ele vai voltar andando mais quantos minutos? Mais 20. Depois de 40 minutos, ele volta à presença do rei. Ô Ezequias está lá chorando, virado para a parede, falando com Deus. Ô Ezequias, vê só, Deus mandou mudar o decreto. Você não vai morrer, você vai viver. Você vai viver. Deus ouviu a sua oração, você vai ter 15 anos de vida, vão ser 15 anos com saúde. Se o inimigo se levantar contra a sua vida, ele vai ser derrotado, Agora, preste atenção, ponha ordem a tua casa. Deus está te dando uma segunda oportunidade. Sabe como, meu irmão, a segunda oportunidade? O relógio volta 10 graus, vai para o Google e procura que a NASA já comprovou que a Terra tem um delay de tempo por conta de 2 acontecimentos. O Sol para no Vale de Aijalon e porque a Terra retrocede aqui para Ezequias. Existe um delay no tempo confirmado pela ciência e muito pouco divulgado, mas se você pesquisar você vai achar, já está comprovado. Sabe o que era que Deus estava falando aqui? Ezequias, presta atenção, eu estou voltando o relógio de Acais para que você recebeu essa profecia há 40 minutos atrás, só que eu estou liberando uma nova palavra sobre a sua vida. Sabe o que é que significa? É como se aquilo que você tivesse vivido há 40 minutos não existiu mais. Aquilo que você viveu no seu passado não existe mais, porque eu sou o Deus que faz algo novo. Esses 40 minutos vão ser deletados da história do tempo da terra, e você agora tem a oportunidade de viver como você não viveu antes. Você pode aplaudir a Jesus, meu filho, se você está aqui. Você vai viver como você não viveu antes, 40 minutos da sua vida. Agora viva diferente. O nosso Deus, o nosso tempo não volta, mas o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos viver hoje muito diferente de como nós vivemos na nossa vida anterior. Jesus, Ele se entregou para transformar a sua vida.
Aquilo que você fez, aquilo que você viveu, é tempo da ignorância, fica para trás. Se tem alguma pendência com a justiça, que você se resolva. Mas no reino espiritual existe um perdão de Deus para você. No reino espiritual existe um perdão de Deus para a sua vida. No reino espiritual é como se Deus estivesse te entregando uma nova oportunidade de você viver. 10 graus retrocedendo para você hoje. Quem sabe você aprontou, quem sabe você fez, até agora você está aqui ouvindo essa palavra. Inclusive você que está aqui me ouvindo através da internet. Não importa para Deus, se tem pendência com o homem, se resolva. Tá certo? Mas para Deus existe um perdão através do sacrifício de Jesus para a sua vida. Existe um perdão, existe um novo caminhar, um novo amanhecer. Existe uma reparação de Deus para a sua vida. Aleluia! O Espírito Santo de Deus está falando com algumas pessoas que algumas coisas da sua vida têm que mudar. O que é que você vai fazer diante do Espírito Santo de Deus que tem te falado para mudar? Situações têm que mudar hoje. Decisões que você tem que tomar hoje. A minha decisão para o Senhor, a minha decisão de viver para a minha família, a minha decisão de entregar o meu melhor, a minha decisão de ter uma qualidade de vida. Não espere para fazer lá na frente aquilo que você pode fazer hoje. Não espere para abraçar Jesus como Senhor da sua vida, quando você não sabe como será o seu futuro. Hoje é o dia. Hoje é o dia da revogação de uma antiga vida. Decreto revogado hoje. E Deus te entregando uma nova oportunidade para que você possa viver algo realmente novo nele. Você tem que viver para a sua casa, tem que viver para os seus filhos, você tem que cumprir a sua palavra. Quem sabe você disse tanto para o seu filho pequeno que você ia jogar a bola com ele, ia tomar um sorvete, mas você nunca cumpriu a sua palavra. Cara, acabou o culto, vá-se embora. Comece hoje. Aquela caminhada na orla com sua esposa. Meu irmão, troca de roupa e vá hoje, chegar em casa, velho. Vivo hoje. Tem condição? Aquela viagem que nunca chegou o dia dela, nunca chegou. Faça. Tem condição? Faça. Se programa, não demore muito não. Não demore muito. Entregar a vida para Jesus. Quem sabe você já veio aqui tantas vezes. Quem sabe você já ouviu tantas palavras. E você diz assim, não é agora, não é agora. O dia chegou, meu filho. A hora chegou. A hora da mudança chegou. É agora. É agora. Eu creio nessa mudança. Eu creio numa revogação de antiga vida. E eu creio numa bênção de Deus para que a gente possa viver hoje. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra em nome de Jesus?